Olá, sejam bem-vindos a mais um Esquina da Cultura. Comigo, Marta Corrêa, toda terça-feira, às 13 horas, pelo site da sua bcctelevision.com.br. Pois é, acesse nossos programas e aqui no Esquina da Cultura, estacione nessa esquina onde tudo acontece. Hoje tem uma pauta especial, vamos falar de fauna, né? Com o Marcelo Pavilenco Rocha, que fundou a ONG SOS Fauna. Vamos recebê-lo aqui agora no Esquina da Cultura. Marcelo, seja bem-vindo nesta esquina. Tudo bem? Tudo bem, como é que estão todos? Eu agradeço imensamente o convite de poder participar disso aqui, de fazer uma exposição sobre a problemática do que a gente trabalha, Marta, que é a questão do tráfico de animais silvestres no Brasil, em todas as suas formas como ele se manifesta. Estou à disposição de vocês para tudo. Que maravilha! Primeiramente, eu gostaria que você dissesse para a gente como começou essa história, esse seu interesse em combater o tráfico de animais, né? É uma problemática muito grave mesmo no nosso país. Como foi? Sim, Marta. Na verdade, não começou na época da fundação da SOS Fauna, que foi em maio de 2000. Começou em dezembro de 1989, por causa de uma denúncia, e essa denúncia, infelizmente, não foi bem atendida, e dela deu início, da minha parte, todo um interesse em relação a essa problemática. Eu morava no extremo sul da periferia de São Paulo, num bairro pobre, onde, além de, claro, o fato de ser um local pobre não é indicativo de criminalidade. Seria até uma forma preconceituosa de tratar, mas, infelizmente, naquela região, a questão do tráfico de animais silvestres, como de outras coisas, acontecia de modo muito intenso. E isso Havia um comércio intenso ali? Um comércio intenso como há em todo lugar, toda a periferia da região metropolitana de São Paulo e da região da capital paulista e dos municípios da região metropolitana. Isso é inerente a essa questão. Tem tudo a ver com isso. Então, eu vi aquilo e aquilo me causou um desconforto, né? Bastante grande, e o desconforto somado à denúncia que não foi atendida da maneira como deveria. E daí começou tudo, foram 11 anos trabalhando praticamente sozinho, e hoje mais 22 quase, já com a SOS Fauna, né? A SOS Fauna, você é o fundador ou tem mais gente com você nessa jornada aí? Então, quando a gente compôs inicialmente o estatuto da SOS Fauna, foi quase um ano para conseguir pessoas para a composição do estatuto. E qual era o objetivo inicial? Fundar uma organização não governamental para ir atrás de pessoas envolvidas no tráfico de animais. E ninguém queria isso, né? Porque é engraçado você fundar uma organização para combater o crime. E demorou um ano para conseguir todos os membros, e todos os membros, depois que entraram, eles acabaram indo embora. Então, hoje eu tenho sozinho, levo a organização à frente, e tem algumas pessoas voluntárias das áreas de medicina veterinária, direito e biologia junto comigo para ajudar nessa questão. Mas hoje, como diz o nosso veterinário, as pessoas elas acompanham isso até a página 2, dali para frente não tem mais jeito, não fica, não vai, não leva o processo à frente, o trabalho à frente, né? E, Marcelo, como que vocês, você no caso, junto com essas pessoas que te ajudam, sobrevivem, né? Faz a SOS Fauna funcionar? Então, Marta, esse foi sempre um problema desde que a gente iniciou o trabalho até hoje.
Quando eu comecei a SOS Fauna em 2000, diante da grande quantidade de trabalho que foi acontecendo, eu tive que, aos poucos, ir deixando a minha atividade de sobrevivência, de família, de lado. E não passou mais que 1 ano e meio, quase 2, eu estava quase encerrando nossas atividades. Aí a gente acabou encontrando não acabou encontrando, eles nos encontraram, uma multinacional norte-americana que nos ajuda até os dias atuais, que a gente recebe doação de produto de perda em carga aérea, vende esses produtos por preços muito abaixo do mercado para continuar o mínimo da sobrevivência de manter ativa a organização. Mas, além disso, nós precisamos de muito recurso financeiro, muito entre aspas, né? O que a gente mais precisa são associados, e hoje nós não temos. Se eu te falar para você que hoje a gente precisava de 30, 35 mil reais por mês para poder manter o mínimo das atividades, com alguns projetos de reintrodução, as ações junto com a polícia, primeiros socorros, a gente precisava desse valor e a gente não tem. Hoje a gente tem de associados cerca de 900 reais por mês, o que não é suficiente. Então a gente faz das tripas coração nessa jornada. Porque, só mais uma coisa, só para terminar essa linha de raciocínio. Alguns anos atrás foi feita uma pesquisa da população economicamente ativa em alguns países da Europa, Estados Unidos e Canadá, que colaboravam com as questões sociais ou socioambientais, que ajudavam ONGs. Então, 25% da população economicamente ativa nesses países colaboravam com organizações do terceiro setor. No Brasil, essa mesma pesquisa foi feita e não chegou a 1%. Por aí você vê como é que é o nosso nível de colaboração nesse sentido, né? Infelizmente, né? Porque realmente o seu trabalho é um trabalho de grande importância, né? Para que os indivíduos da nossa fauna se mantenham, né, no seu local de origem, né? E que esse tráfico pudesse realmente acabar, né? De uma vez por todas. Só uma pergunta assim. Mas você mantém contato, você tenta manter contato com outros países para que você possa ser conhecido, né? Greenpeace, por exemplo, eles sabem da sua existência? Sabem, com certeza. A questão de manter contato com outros países, no sentido de repente, conseguir ajuda internacional, é uma coisa que a gente já gatinha há muito tempo, mas nunca deu um start nessa iniciativa. O que acontece? A gente já teve projetos com gente da Dinamarca, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Mas, assim, eram pequenos projetos. E a ideia, o conceito de tráfico de animais que os países lá de fora, Estados Unidos, Canadá e países da Europa têm do Brasil, é assim muito diferente do que é a realidade aqui. E lá de fora, eles olham para o Brasil somente como Amazônia. Só existe a Amazônia. Quer dizer, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampas, como Pantanal, são biomas assim que muito raramente se ouve falar ou se tem noção até da existência desses biomas, né? Então, essa questão lá de fora é uma coisa que a gente está gatinhando para buscar recursos lá fora, mas ainda é muito difícil, muito mesmo. E tinha mais uma outra coisa que eu ainda ia completar, mas acabei dando branco aqui, mas depois, no decorrer da entrevista, a gente acaba, claro, lembrando. E esses projetos, você já teve alguma ajuda da nossa classe política? Você já procurou alguém para falar sobre a SOS Fauna? Já procurei. Hoje, do ponto de vista político,
eu não consigo lembrar de praticamente... Eu lembro muito vagamente não, assim, eu posso citar algumas pessoas que realmente a gente percebia haver um interesse em relação a essas questões, que foram os dois Trípolis, o Ricardo, que foi deputado federal, e o Roberto, que foi deputado estadual e é vereador atualmente. A gente teve o Feliciano Filho, que foi foi vereador e depois deputado estadual aqui em São Paulo, que era de Campinas, mas o Feliciano era mais voltado à proteção animal. Nós temos um vereador na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, Daniel Marques, que é bem interessado, mas assim, o envolvimento político dessas pessoas, de toda a classe política, eu posso classificar que ele tem a profundidade de um pires, né? É muito raso, é muito longe, é muito distante da realidade, né? E vocês trabalham com todos os indivíduos que infelizmente são vítimas de tráfico, ou vocês têm uma espécie que vocês cuidam mais? A gente trabalha com todas as espécies dentro do tráfico de animais silvestres no Brasil. Hoje você tem mais de 95, não se sabe muito ao certo, porque não dá para você atribuir números a uma atividade ilícita de maneira muito correta. Então, em torno de 95% são aves, e depois o resto são primatas, são mamíferos, desculpa, e répteis. Mas a gente trabalha com todas que estão dentro do tráfico, mas, claro, acaba sendo a maior parte aves silvestres, né? Entendo. E como é que se dá, Marcelo, esse socorro, né? Vocês recebem denúncias, aí você contata a polícia ambiental, que cuida do meio ambiente, né? Como que acontece isso? Então, desde que a gente começou o trabalho com inteligência, antes da fundação da SOS Fauna, nós trabalhamos com duas coisas: a denúncia muito bem investigada, né, e a investigação espontânea sem que haja denúncia. Existem resultados, às vezes, muito melhores e expressivos na investigação espontânea sem que haja denúncia, né? Então, é o seguinte, não precisa cair uma caixa com filhotes de papagaio na tua frente para você perceber e falar, olha, aqui tem uma caixa com filhotes de papagaio, então a gente precisa fazer alguma coisa. Não, você tem que ir atrás do problema, porque o problema ele está muito visível, ele está em todo o Brasil e você tem que ir atrás. Com relação à questão dos primeiros socorros, do atendimento a esses animais que você acabou perguntando, a gente tinha uma coisa há muitos anos atrás, divulgado até pela WWF, lá em 1995, num documento que eles fizeram, de que nós tínhamos 90% de mortes no tráfico de animais silvestres, ou seja, que para cada 10 animais silvestres capturados, retirados da natureza, que vão ao consumidor final, que são destinados ao consumidor final, você tinha, para cada 10, apenas um chegaria vivo ao seu destino final. E a gente trabalhou muito nessa questão, envolvido com gente que praticava o crime para tentar entender, e envolvido também com as ações das autoridades constituídas que combatem esse tipo de crime. E qual a conclusão que a gente chegou em todos esses anos? Não existe ninguém mais competente para manter animal silvestre vivo dentro da linha do tráfico do que o próprio traficante. Não existem mortes de 90% no tráfico, muito pelo contrário, a taxa de mortes, embora haja toda aquela questão cruel de você ver animais naquela condição, a taxa de óbito dificilmente chega aos 10%, 90% nunca. Para você pegar um traficante que deixa morrer 90% dos bichos, o traficante tem que ser muito ruim. Tá, e onde morrem todos esses bichos? Depois da apreensão, nas mãos do próprio poder público. Em parte por incompetência, negligência, falta de interesse, falta de vontade,
e outra por falta de conhecimento. Então, você precisa melhorar muito a estrutura pública no pós-apreensão, nos primeiros socorros, para que você mantenha animais vivos. Você tem uma taxa de óbito imensa, que varia de situações para situações, entre 30%, 40%, 50%, 80%, às vezes até 100% dos animais, dependendo da apreensão. E você não pode culpar, às vezes, o policial rodoviário federal, ou o policial ambiental, ou o policial civil. Por quê? Porque, às vezes, ele não tem o apoio que ele necessita e nem o conhecimento, né? Então, é aquela coisa, você olha para cada caso e você fala, não, aqui foi culpa deles, aqui não foi, aqui é culpa do Estado, aqui é culpa da União, e assim vai indo, né? Infelizmente, essa é a realidade. Existem muitas políticas públicas relacionadas ao tráfico de animais no Brasil? Ou você acha que falta? Falta, Marta. Falta porque não é alguma coisa de interesse da coletividade, da população. Então, você não tem, hoje você tem, você tinha uma legislação de proteção à fauna que ela ficou de 1967 a 1998, você conseguia efetivamente levar as pessoas presas por cometer comércio ilegal de animais silvestres. Em 1998, entrou a nova Lei de Crimes Ambientais. Dentro dos parágrafos, incisos e artigos da parte de fauna, infelizmente, eles são aplicados separadamente. Unicamente, eles são aplicados assim de forma muito simples, tá? E aí a pessoa que está cometendo aquele crime, ele responde pelo GCRIM, que é os Juizados Especiais Criminais, como se fosse um crime de menor potencial ofensivo. Ok. Só que isso, na verdade, ocorre porque a própria autoridade de polícia judiciária, alguns por desconhecimento da legislação com maior profundidade, e outros por comodismo, preferem fazer dessa forma. Mas a lei hoje, ela, se aplicada de forma correta, com a soma das penas, dos artigos e incisos do capítulo de fauna, você consegue várias vezes deixar as pessoas presas, né? Bacana, obrigada aí pelos esclarecimentos. Marcelo, eu vou chamar um comercial rapidinho, você fica aí, que a gente volta já já, e você também fica aí no Faginão, esquina da cultura, já volta. Estamos de volta com a Esquina da Cultura, hoje com Marcelo Pavilenco Rocha, ele que é fundador da ONG SOS Fauna, que trabalha aí no combate ao tráfico de animais silvestres e mais de 90% aí de aves, né? Marcelo, e o traficante, ele está em todos os lugares? Aeroporto também, vocês já fizeram alguma apreensão? Rodoviárias, estradas, ele está em qualquer lugar? Olha, Marta, ele está em todos os lugares. Agora, essa questão de aeroporto é muito do que a mídia criou em todos esses anos. Você tem tráfico de animais silvestres e de subprodutos na fauna, por saída em aeroportos? Você tem, mas assim, é uma coisa assim... raramente se pega alguma coisa e a investigação nesse sentido também ela é muito pequena. Mas assim, o grande
a quantidade maior, o volume extremamente grande de todo o tráfico, ele é interno, né? Ele é por rodovias federais, rodovias estaduais, ele é terminais rodoviários. A gente fazia alguns trabalhos há muitos anos atrás e depois acabou não fazendo mais, mas com certeza existe o tráfico através de terminais rodoviários, inclusive o tráfico formiguinha, que é o tráfico de menores quantidades por terminais rodoviários. A gente tem, em nível Brasil, principalmente no Nordeste, em muitos municípios, nós temos feiras que funcionam a céu aberto, com dia e horário para acontecer, e que comercializam animais silvestres de forma aberta. A gente tem a feira de Caruaru, a gente tem no Pernambuco, Patos, Oricuri, no Pernambuco, em Recife, a gente tem feiras, em Salvador, em praticamente todas as capitais do Nordeste. Então, hoje, se você for ver feiras que comercializam animais silvestres, você deve ter mais de 500 feiras em nível Brasil, com certeza. E não há uma denúncia por parte dessas cidades, desses estados, referente a essas feiras, já que existe uma lei que proíbe o tráfico de animais silvestres? Então, Marta, todo mundo sabe da existência dessas feiras, as autoridades sabem, às vezes fazem alguma operação lá e pegam 30, 40, 100 bichos e depois não fazem mais. Todo mundo sabe. Só que a coisa não caminha, não existe uma repressão ativa, e mesmo que existisse, e também é um dos casos que desestimula a própria polícia a trabalhar, não tem pessoal treinado, habilitado e locais para encaminhar esses animais, depois da apreensão. Aconteceu na madrugada de ontem, 1h40 da manhã, o meu celular toca, não foi uma questão de feira, mas o meu celular toca, a Polícia Rodoviária Federal, aqui na região de Vargem, próximo a Bragança Paulista, aqui em São Paulo, pegaram um veículo com 450 pintacilgos no porta-malas e 54 trinca-ferros, né? O carro estava saindo de São Paulo com destino a Betim, em Minas Gerais. Okay. Não havia para quem solicitar socorro de imediato que pudesse ir lá e resgatar esses bichos. Não há. Não existe esse trabalho, além de não ter poucos lugares, o sistema público de apoio a animais silvestres vítimas do tráfico, ele funciona em horário comercial. É como se fosse um restaurante que fechasse para a hora do almoço, né? E você tomou que atitude em relação a essa apreensão? Como a gente já tem uma larga experiência nessa questão, nós passamos orientações no sentido de diminuir nível de estresse, que você diminui queima de gordura e queima de massa muscular, diminui a possibilidade de baixa da imunidade, né? E fazendo com que os animais fiquem na penumbra, no silêncio e sem passar frio, né? E a gente passou isso e depois eles foram para uma associação de Jundiaí na manhã de ontem, mas eu não sei definir que horário e eu não sei a taxa de óbito. Até o momento da apreensão que nós fomos orientando, a taxa de óbito era 0. E uma coisa que chamou a atenção é que as duas pessoas, um casal que estava levando esses animais de São Paulo para Minas Gerais, eram 2 sargentos da Polícia Militar de Minas Gerais. Pois é, né? Infelizmente. Mas você sabe dizer a entidade que recebeu esses animais de Jundiaí, por acaso é a Mata Ciliar? Sim, a Mata Ciliar, da Cristina. Ok, muito bem. Conheço o trabalho, sou de Jundiaí, minha sobrinha é uma das advogadas, ou melhor, é ela que cuida dessa, ela foi nomeada para cuidar dessa pasta dentro da OAB, e então eu conheço muito bem o trabalho, que bom que eles foram levados para lá, né? E, Marcelo, eu vou pedir para a produção colocar umas fotos
dessas apreensões desses animais? Vamos ver? Então, isso foi uma apreensão de galos de Campina, vindos do Pernambuco, encontrados em um ônibus da aviação São Geraldo. Foram quase 200 galos de Campina e 36 corrupiões. Isso foi no início da década passada. Aí estão os corrupiões. Só para você ter ideia, dos 33 corrupiões que vieram, dentro do bagageiro de um ônibus, a taxa de óbito foi 0, não havia um morto. Tá. Ih, judiação, Aí né? está a sacola que os corrupiões estavam, né? E aí? Essa foi uma outra apreensão de filhotes de papagaio e outros bichos que a gente pegou no posto Roda Viva, na rodovia Presidente Dutra. Foi um trabalho de inteligência que se iniciou na cidade de Cipó, na Bahia, e na apreensão aqui o total foi de aproximadamente 4.300 animais dentro de uma carreta que tinha produtos químicos também. Esse trabalho de inteligência foi feito pela polícia de Cipó Não, ou você? não, por nós. Por nós. Esse aqui é a antiga sede da SOS Fauna, onde nós recebemos uma vez uma apreensão de 72 filhotes de papagaio verdadeiro, e a gente, hoje, nós viramos especialista em cuidados com esses animais, e a gente trabalhou num projeto de reintrodução desses filhotes no estado do Mato Grosso do Sul. Essa aí já é uma outra apreensão que nós pegamos na região do 47º Distrito Policial, também através de um trabalho de inteligência, mas, infelizmente, esses filhotes que estão na minha mão, inclusive, eles quase todos morreram em função dos primeiros socorros que foram dados de maneira absolutamente errada por uma médica veterinária que ela talvez não... Eu não posso afirmar que ela não sabia, porque ela, em tese, teria que saber, mas ela agiu de forma absolutamente errada, o que levou praticamente todos os filhotes ao óbito. Ok. Infelizmente, as políticas públicas no país referente ao tráfico de animais silvestres, né, muito, realmente, deixa muito a desejar, né? Você tem um trabalho muito grande, muito importante, né, gigante, eu diria, né, mesmo. E a SOS Fauna tem uma sede, então? Então, a SOS Fauna, nós ficamos 9 anos e meio em Juquitiba, na região metropolitana da Grande São Paulo, onde a gente fez um plano piloto para recebimento de animais silvestres apreendidos vítimas do tráfico e todo o trabalho que a gente fazia ali. Depois de 9 anos e meio ali, nós quebramos financeiramente, né? Nós estávamos num sítio alugado, e aí nós fomos para o município ao lado, entregamos todos os animais que a gente tinha ainda, né? Fora os que a gente promoveu a soltura. Entregamos os animais para o Parque Ecológico do Tietê e para uma outra instituição. E aí nós fomos para o município ao lado, ficamos 8 anos e meio nesse município, São Lourenço da Serra, para tentar, em um outro espaço, que é onde a gente está agora, construir nossa sede própria. Esse espaço é um espaço meu, onde eu deixei 7.000 metros para a SOS Fauna. Só que a SOS Fauna ainda não tem a sede. Aqui a gente veio e o que nós temos são 7.000 metros. Se a gente precisar fazer uma reunião, tem que ter uma mesa, 4 cadeiras e um frasco de repelente no meio do mato, porque a gente ainda não tem um tijolo assentado, mas pretendemos fazer, estamos lutando para isso. É no município de São Lourenço da Serra? Juquitiba agora, novamente. Juquitiba. Okay. Em área rural, bastante afastada. Ok. Realmente também é um espaço físico necessário para esse tipo de trabalho, né, Marcelo? Sim, sim. A gente continua o trabalho com a polícia, a questão dos primeiros socorros, trabalhos de reintrodução, né, que a gente tem trabalhado em alguns... Na verdade, nós temos 4 projetos que, assim, estão gatinhando, mas a gente precisa dar continuidade a eles. E falta recurso humano também, Marta. A gente tem uma carência imensa de recursos humanos treinados para isso, né? E vocês dão esse treinamento para as pessoas que possam se interessar em trabalhar na SOS Fauna?
Existe uma questão de aproximação. Muita gente se aproxima da gente, quando percebe o tamanho do problema, se afasta, né? Uhum. A gente dá treinamento hoje para entes, para pessoas do setor público, Polícia Rodoviária Federal, às vezes Polícia Militar Rodoviária, no sentido, Polícia Civil, no sentido de primeiros socorros a animais silvestres vítimas do tráfico e aplicação da inteligência na repressão a esse tipo de crime. Mas, pode falar. No caso de, por exemplo, se alguém chegar numa delegacia da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, principalmente da capital, e puder ligar para você, você também consegue dar esse apoio para esses policiais que talvez não tenham treinamento para socorrer esses animais? Com certeza. Hoje a gente trabalha dando esse apoio ainda de uma forma, informalmente, né? Porque não tem nada constituído para isso, mas a gente dá esse apoio a toda a Polícia Rodoviária Federal em nível Brasil, e a gente pode dar apoio à distância, inclusive com primeiros socorros e com relação à orientação de aplicação da legislação, a qualquer policial que queira em qualquer ponto do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. E como as pessoas contatam a SOS Fauna? É pelo site? Tem um telefone? Como funciona? Então, a melhor maneira de contato, onde nós estamos, é área rural e que não tem sinal de celular. Okay. Porém, nós temos internet de banda larga, de alta velocidade, e nosso WhatsApp, ele funciona, está 24 horas no ar. Então, qualquer coisa, nosso DDD é 11 98323 7449. Ok. E, Marcelo, nós temos vídeos também para ver, né? Mas antes, eu quero chamar aqui, no nosso Esquina da Cultura, o nosso momento de foco, de espiritualidade em foco, com a nossa sacerdotisa Milene Sintra. Vamos ver a dica dela para esse nosso Esquina da Cultura de hoje. Vamos lá. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas, e no Espiritualidade em Foco de hoje eu convido vocês para uma reflexão. O que está acontecendo com a natureza? E você? Como você está participando disso? Vamos falar sobre isso hoje? No tema de hoje, nós estamos falando sobre resgate de animais, sobre cuidados. Vocês já perceberam o quanto o ser humano está desconectado da natureza? Quando se fala em espiritualidade, a espiritualidade abraça tudo isso. Deve haver um equilíbrio, uma ordem, a ordem do cuidado, a ordem da permanência, a ordem da existência. Então, quando você nada faz para proteger a natureza, você participa dessa destruição. Eu convido você a pensar nisso hoje. Como você protege o meio ambiente? Como você participa deste contexto de equilíbrio? O que você faz dentro do teu universo age no universo do outro. Nós somos a natureza. Participamos deste equilíbrio e devemos permanecer dentro desta ordem. Então, você que está assistindo esse programa maravilhoso hoje, falando de resgate, de proteção, de amparo, como é que você se posiciona no mundo? E como você age em relação a tudo isso? Você também faz parte desse cuidado. Posicione-se, proteja, ampare, apoie. Porque nós somos natureza. E isso é espiritualidade agindo em você. Fica a dica de hoje. Oi, Marcelo. Então, vamos agora aproveitar esse momento que a gente viu as dicas aí da Milene Sintra, nossa sacerdotisa, que
que está transformando vidas, né? Transformando vidas. E agora vamos ver os vídeos, Marcelo. Vamos lá. Boa tarde. Aí os vídeos com o Marcelo, né, das apreensões que foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal. Marcelo, essas apreensões aconteceram onde? Então, o primeiro vídeo onde existe a viatura da Polícia Rodoviária Federal aparecendo aconteceu no estado do Paraná, 111 ou 112 filhotes de papagaios oriundos do estado do Mato Grosso do Sul. Uhum. O segundo vídeo, ele foi na cidade de Araripina, no dia 22 de outubro passado, no estado do Pernambuco, onde foram apreendidos 341 filhotes de papagaio dentro de uma SPIN. O outro veículo que estava junto, que também estava com filhotes de papagaio, acabou fugindo. Talvez teria no total uns 600 filhotes. E o terceiro vídeo foi em Itatiaia, quase 200 filhotes de papagaios e araras, também apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Marcelo, infelizmente a gente vê isso acontecer ainda, né? Como o ser humano ainda não entendeu que os animais devem permanecer no seu habitat, não é mesmo? Porque nós temos que preservar a nossa natureza, porque nós também somos somente mais uma espécie, que se não prestarmos atenção nisso, vamos nos extinguir, né? Como exatamente os dinossauros, que foi um acidente, né? Segundo a ciência, foi um meteoro, mas nós, se houver extinção, somos os próprios culpados, não é mesmo? Sim, com certeza. Tem um amigo que ele fala, vem meteoro, vem. Que a natureza se regenera rapidinho se a gente sumir, não é mesmo? Exatamente. Diz que a melhor coisa que poderia acontecer para o planeta Terra seria a extinção da espécie humana. Né? Pois é. Infelizmente, né? Mas a gente vai caminhando e eu queria te fazer uma última questão, que nós estamos chegando no final do programa. Como é feita a soltura desses animais? A maioria deles realmente consegue sobreviver e retornar ao seu habitat? Então, Marta, a soltura desses animais silvestres vítimas do tráfico, ela é cirúrgica. Por que eu digo que ela é cirúrgica? Porque nós temos algumas preocupações para fazer em relação à soltura. Nós temos que inicialmente nos preocupar com a questão sanitária. Animais que regressam para a natureza precisam estar bem, precisam estar saudáveis para poder regressar. Animais que regressam para a natureza devem regressar, isso não é podem, devem regressar para o seu bioma de origem e região geográfica de origem. Por quê? Porque nós somos todos os fatores que envolvem genética populacional e que ainda não se é conhecido no Brasil. Então, quando você pega um grupo de animais que veio da Bahia e solta eles aqui em São Paulo, por algum motivo, mesmo que eles sobrevivam, e que essa espécie que foi solta tem ocorrência natural aqui, você pode estar causando, a médio e longo prazo, um impacto na fauna do estado em relação a esses animais que você soltou. Você pode causar alguma coisa que você nunca vai saber o que é. Então, a gente toma muito cuidado com essa questão de soltura. Soltura não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma coisa complexa, mas absolutamente possível de fazer. Em 2004, pela primeira vez na história do Brasil, o primeiro grupo de 33 aves silvestres originárias da Bahia
regressou para a Bahia pelas nossas mãos e da Animal Planet, que a gente fez Discovery naquele ano, e regressou. Mas hoje, infelizmente, você continua até os dias de hoje com muitas solturas realizadas, inclusive pelo poder público, de forma absolutamente perigosa, sem critério, e que não é só a questão da sobrevivência dos animais, Marta, mas o que você pode estar levando e o que você pode estar alterando aquele ambiente que está recebendo aqueles animais. Soltura é coisa muito séria, né? Maravilha, Marcelo. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Esquina da Cultura, parabenizá-lo pelo seu trabalho tão importante, torcer para que pessoas possam te ajudar nessa jornada, né? E que também o poder público olhe para a SOS Fauna também, para que possamos aí cada dia mais combater o tráfico, né? E fazer também o humano entender que os animais devem permanecer no seu habitat. Marcelo, parabéns pelo seu trabalho, viu? Vida longa para a SOS Fauna. O que pudermos ajudar você, também entre em contato, e nós também vamos fornecer para as pessoas o seu contato, para que você possa ajudar ainda mais esses animais tão necessários para a nossa vida humana. Parabéns. Eu é que agradeço, Marta, pela oportunidade de participar desse programa, pela oportunidade de poder expor, de alguma forma, a questão do tráfico de animais silvestres no Brasil. E eu queria deixar aqui uma frase de Madre Teresa de Calcutá em relação a ajudar, né? Ela dizia que é muito fácil amar quem está longe. Então, o problema ele está do nosso lado. Às vezes você encontra muitas pessoas que comentam bastante sobre o problema, mas que eles não estão do lado do problema, e isso não é uma forma de ajuda, né? Então, é muito fácil você amar quem está longe, mas quem está perto do teu lado, isso não é uma tarefa muito fácil. E para poucos, né? Para poucos. Que se preocupam realmente no caso, Exato. com essa problemática do tráfico de animais silvestres. Né? Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui no Esquina da Cultura. Espero que você consiga realmente manter esse trabalho aí por anos e anos e anos. Estamos aqui se você precisar. E, mais uma vez, parabéns, você realmente é um guerreiro e os animais agradecem. Muito obrigado, a gente que agradece, Marta. Muito obrigada mais uma vez, foi uma honra recebê-lo, e eu aproveito para despedir de você que esteve conosco aqui hoje no Esquina da Cultura com o Marcelo Rocha, que é aí o fundador da ONG SOS Fauna. Espero que vocês tenham gostado, né, desta pauta, porque é importante também nós entendermos que somos somente mais uma espécie neste planeta e que temos, sim, que olhar para as outras, protegê-las, preservá-las, porque senão nós mesmos vamos sucumbir. Foi um prazer estar com vocês. Semana que vem tem mais um encontro aqui no Esquina da Cultura comigo, Marta Corrêa, e às 13 horas, e depois também os nossos programas são postados no YouTube para você ver onde você estiver, né, a hora que você desejar. Então, até lá. Beijo no coração. Tchau.